fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vejamos com amor, carinho e atenção e debaixo da graça de Deus a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por João capítulo 20, versículos 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo narrado por João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus lhes disse: A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo, a quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoares, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: Acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nestes livros, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essa são das palavras, perdoe os pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, a palavra do Senhor hoje nos mostra mais uma vez que nós estamos aqui numa sequência de todos os dias que a palavra nos relata que de uma forma ou de outra, num lugar ou no outro, Jesus aparece para um e para outro e para vários. E hoje aqui a palavra está relatando que ele apareceu para os discípulos e depois eles contaram a Tomé que não estava ali. Mas Tomé não acreditou. Falou que se não visse, não tocasse nele, não acreditaria. 8 dias depois aconteceu a mesma coisa. Eles estavam reunidos com as portas fechadas. Jesus chega, se põe no meio deles e adverte Tomé. E aí Tomé acreditou porque viu. Aí Jesus diz assim: Felizes os que acreditaram sem ter visto. Mas Tomé disse: Meu Senhor e meu Deus. Assim também nós podemos dizer meu Senhor e meu Deus, porque muitas vezes nós também somos incrédulos, porque muitas vezes nós não escutamos a palavra de Deus e não damos crédito à palavra dele, porque nós deixamos muitas vezes a palavra de Deus em segundo plano. Isso
isso é quando alguém deixa esse segundo plano, e muitos nem deixam de hipótese alguma, simplesmente não olham a palavra de Deus, muitas às vezes simplesmente nem ouvem a palavra de Deus, deixa para lá. Mas nós não podemos fazer isso. Nós acreditemos no Cristo ressuscitado, que ressuscitou e que Ele está vivo e presente em nosso meio. Amados irmãos, vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que aumente a nossa fé, fortaleça a nossa fé, para que nós possamos trilhar no caminho da justiça, da paz e do amor, para que nós possamos um dia louvar a glória que o Senhor Jesus tem feito conosco na ressurreição dos mortos, quando o Senhor vier para julgar os vivos e os mortos, e que Ele possa nos encontrar quando chegar esta hora, numa condição maravilhosa, favorável, para que nós possamos estar junto com Ele por toda a eternidade. Assim seja. Amém. E a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ela desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,